Leonardo é alvo de deboche de Pablo Vittar ao vivo, mas sua resposta surpreende a todos e muda o clima no estúdio. Veja como tudo aconteceu nesse programa que nunca foi transmitido. O dia começava tranquilo na fazenda de Leonardo, em Goiás. O aroma de café fresco dominava a cozinha, misturando-se ao som dos passarinhos. De camisa xadrez e jeans gasto, o cantor se acomodava na varanda com seu violão, dedilhando canções que pareciam nascer com o vento. Foi nesse ambiente sereno que o telefone tocou. Era uma ligação da produção da TV Globo. Leonardo, queremos você no Altas Horas desta semana. Vai ser uma edição especial sobre música e juventude. Você topa? Com seu bom humor habitual, Leonardo respondeu sem pensar duas vezes. Uai, vamos sim. Bora levar uma moda de viola para esse povo. Para ele, cantar era sempre motivo de alegria. Nunca se preocupava com quem dividiria o palco. Música para Leonardo sempre foi encontro, nunca disputa. No dia da gravação, chegou cedo ao estúdio. Simpático como sempre, cumprimentou todos da equipe, posou para fotos e fez piadas com os câmeras, como se estivesse entre velhos amigos. No camarim, afinava seu violão e ajeitava o chapéu quando ouviu o burburinho dos outros convidados chegando. Estrelas do pop, influenciadores e humoristas, entre eles Pablo Vittar, com seu visual chamativo e equipe atenta a cada detalhe. Nada disso mexia com Leonardo. Estava ali para fazer o que amava. Com a gravação iniciada, a plateia explodiu em aplausos. Serginho Groisman deu as boas-vindas. Boa noite, Brasil! Hoje um Altas Horas especialíssimo, com música, histórias e uma galera que representa nossa diversidade cultural. Leonardo foi apresentado com entusiasmo. De jeans, camisa simples e chapéu, carregava o violão nas costas. A juventude na plateia, acostumada a novos ritmos, aplaudiu de pé, reconhecendo o valor de um ícone da música brasileira. Ele acenou, humilde, e sentou-se entre os demais convidados. Pablo Vittar o cumprimentou com um sorriso, que ele retribuiu com um gesto cordial. Antes de continuar, deixe um coração nos comentários para nos ajudar a espalhar essa história. Deixe seu like, inscreva-se no canal e que Deus abençoe sua vida. Voltando à história. O programa seguia em clima leve. Serginho puxava conversa sobre redes sociais, carreira e bastidores da fama. Leonardo, com sua simplicidade e bom humor, encantava todos com causos do interior e histórias divertidas da estrada. Enquanto outros falavam de tendências, Leonardo falava de sentimentos. Música sertaneja é como abraço de mãe, comentou, sorrindo. Pode mudar moda, época, mas ela sempre acolhe. O contraste entre o sertanejo e os outros artistas era evidente, mas Leonardo conquistava a atenção e o carinho da plateia com sua autenticidade. Em determinado momento, Serginho pediu que cada convidado contasse um episódio marcante. Leonardo ajeitou o chapéu, limpou a garganta e falou com emoção. Uma vez, num show numa cidadezinha de Minas, um pai me procurou no camarim. Trazia nos braços um menino magrinho, doente. Disse que meu repertório era a alegria dele nos piores dias. Pediu que eu cantasse Pense em Mim só pra ele. Eu cantei olhando nos olhos daquele menino, e vi uma luz que nem sei explicar. Fez uma pausa para conter a emoção. Algum tempo depois, soube que o menino havia melhorado. A mãe dizia que foi um milagre, que aquela música reacendeu a esperança deles. Leonardo sorriu, os olhos brilhando. Deus usa a gente de formas que a gente nem imagina. O estúdio ficou em silêncio por um instante antes de a plateia explodir em aplausos emocionados. Até Serginho estava visivelmente tocado. Leonardo, humilde, apenas abaixou a cabeça em gratidão silenciosa. O programa seguiu descontraído, mas havia algo diferente no ar, mais respeito, mais verdade no olhar de todos ali. Serginho, sensível à mudança, pediu que os convidados compartilhassem situações engraçadas de suas carreiras. A plateia voltou a rir e aplaudir, agora ainda mais conectada com tudo o que acontecia no palco. Mesmo quando o clima era descontraído, bastava Leonardo começar a falar para que o estúdio todo parecesse desacelerar. Suas palavras simples carregavam uma força que poucos ali conseguiam igualar. Durante uma dessas conversas, Serginho, sorrindo, perguntou: "E para você, Leonardo, depois de tantos anos na estrada, o que ainda faz a música valer a pena?" Leonardo ajeitou-se na cadeira, passou a mão no chapéu e com a serenidade de quem carrega a sabedoria do interior, respondeu: "Emoção, Serginho, é saber que uma música minha pode chegar onde a mão não alcança. Pode abraçar quem está sofrendo, quem está pensando em desistir. Às vezes a gente pensa que é só mais uma moda de viola, mas para alguém do outro lado é o último fio de esperança.
Quem canta com o coração planta fé nos corações dos outros. E eu acredito que é Deus quem sopra essas notas no nosso ouvido. Sem Ele, a gente não sai do lugar. A sinceridade na resposta fez a plateia se aquietar. Mas nem todos estavam dispostos a embarcar naquele sentimento. Pablo Vittar, que até então mantinha um sorriso discreto, aproximou-se do microfone e soltou, em tom de deboche: "Eita, Leonardo, agora além de cantor virou pastor? Já vem música gospel de chapéu e bota." A plateia titubeou. Algumas risadas soaram hesitantes, outras mais debochadas. O clima de respeito parecia vacilar. Serginho, desconfortável, tentou contornar com um sorriso. Leonardo, no entanto, não demonstrou incômodo. Pegou o microfone, olhou para Pablo com calma e respondeu: "Missão, minha filha, é cantar com a alma. Deus não escolhe figurino nem moda. Ele escolhe coração disposto. E se quiser usar um caboclo de bota surrada para levar esperança, quem somos nós para impedir?" O silêncio se espalhou pelo estúdio. Até quem riu no reflexo agora parecia refletir. Leonardo, com serenidade, completou: "E se um dia minhas músicas virarem oração para quem tá perdido por aí, vai ser a maior conquista da minha vida." As palmas começaram tímidas, mas foram ganhando força, mais pela verdade do que pela performance. Pablo desviou o olhar, ajeitando o figurino. Serginho, rápido, chamou outro convidado para manter o ritmo do programa, mas todos sabiam que algo tinha mudado. Enquanto os outros se apresentavam, Leonardo continuava sentado, dedilhando o violão de forma tranquila, como se conversasse baixinho com Deus. O público agora o observava de outro jeito, com respeito, admiração e uma curiosidade silenciosa. Nos bastidores, a tensão era visível. Produtores trocavam olhares preocupados. A plateia, normalmente animada, estava dividida. Alguns riam nervosos, outros apenas observavam, absorvendo o que tinham presenciado. Leonardo, alheio à movimentação, apenas seguia fiel ao que era. O intervalo foi anunciado rapidamente. As luzes se apagaram parcialmente e a plateia aproveitou para se movimentar. Mas atrás dos bastidores, outro clima se formava. Um dos produtores, meio nervoso, se aproximou de Leonardo, que guardava o violão. "Leonardo, será que pode conversar um pouquinho com a gente ali na sala de apoio?" Sem pressa, Leonardo ajeitou o chapéu e o seguiu pelos corredores iluminados. Entrou numa pequena sala, onde 3 homens o esperavam, rostos sérios. O executivo tomou a frente. "Leonardo, primeiro, obrigado pela sua presença. Você é uma lenda. Mas estamos tentando manter o programa leve, jovem, e falas muito religiosas podem afastar uma parte do nosso público. Entende, né?" Leonardo ouviu em silêncio. O homem prosseguiu: "Queremos mais diversão, menos fé, para não pesar o clima." Leonardo sorriu de forma calma, como quem já ouviu muita coisa na vida. "Entendo sim. Vocês querem barulho bonito. Mas a minha vida, moço, sem Deus, não tem nem parede para segurar. Não é enfeite que tiro e coloco novamente. Ele é a base de tudo." Os produtores se entreolharam, desconfortáveis. Leonardo continuou, com a voz mansa, mas firme: "Eu não vim aqui para impor nada. Só deixo sair o que carrego no peito. Quem quiser ouvir, ótimo. Quem não quiser, tá livre para mudar de canal." O silêncio pesou no ar. O executivo tentou suavizar: "A gente só pede que, daqui para frente, foque mais na música, no seu carisma." Leonardo sorriu largo: "Pode deixar, moço. Vou cantar, mas sempre do meu jeito. Música e alma entrelaçadas, sem máscaras nem esforços forçados." A reunião encerrou rapidamente. Leonardo voltou ao camarim, pegou seu violão e respirou fundo. Não era novidade para ele que tentassem apagar aquilo que carregava de mais genuíno, e sabia que isso ainda aconteceria muitas vezes. Assim que as luzes do estúdio voltaram a acender após o intervalo, Serginho Groisman anunciou: "Agora, para deixar nossa noite ainda mais especial, Leonardo vai interpretar uma canção que marcou gerações." Com passos calmos, Leonardo retornou ao palco, ajeitou o microfone e, olhando para o público, disse: "Essa é para quem já precisou de um sinal no meio da escuridão. Espero que essa música seja a luz que você procurava." O primeiro acorde soou e, junto com ele, uma emoção palpável invadiu o ambiente. A melodia falava de esperança, de recomeços e de uma força invisível que nos ergue quando pensamos em desistir. Mesmo sem mencionar Deus diretamente, cada palavra era um sussurro de fé. À medida que a canção fluía, o estúdio se transformava. Rostos antes descontraídos agora se mostravam emocionados. Uma jovem na primeira fileira limpava discretamente uma lágrima, enquanto um rapaz ao lado dela mantinha a cabeça baixa,
tomado pela emoção. Serginho, do canto do palco, acompanhava o ritmo, pensativo, com uma expressão diferente da habitual. Nos bastidores a inquietação crescia. Produtores trocavam olhares tensos e sussurravam entre si: será que perdemos o controle? O executivo da direção, de braços cruzados e olhar duro, assistia tudo sem disfarçar a tensão. A força da música de Leonardo não vinha de palavras rebuscadas, mas da verdade que carregava. Quando o último acorde ecoou, o estúdio mergulhou em um silêncio profundo. Por alguns segundos, ninguém soube como reagir. Depois, como uma faísca acendendo, um aplauso tímido surgiu, crescendo até se tornar uma homenagem sincera e arrebatadora. Leonardo tirou o chapéu em sinal de respeito, agradeceu e voltou a se sentar, ainda segurando o violão. Pablo Vittar, que antes parecia alheio, agora fitava o chão, sem encontrar palavras ou atitudes para quebrar aquele momento. Era claro, algo invisível e poderoso havia sido semeado ali, algo que foge ao alcance de roteiros ou estratégias de televisão. Nos bastidores, a Globo já percebia, o programa havia fugido totalmente do planejado. A noite, pensada para ser leve e divertida, se transformava em algo muito maior, uma celebração da fé e da verdade. E o desconforto era inevitável. O estúdio do Altas Horas parecia carregar uma energia nova, intensa, inexplicável. Leonardo, calmo como sempre, permaneceu como uma âncora em meio àquela tempestade silenciosa de emoções. Serginho, esforçando-se para retomar a leveza, anunciou: para fechar nossa noite, mais uma canção com o nosso querido Leonardo. O cantor se levantou, ajeitou o chapéu com a naturalidade de quem carrega uma missão e disse no microfone: essa vai para quem pensou em parar, mas encontrou força onde menos esperava. A nova música falava de dor e renascimento, com palavras simples, mas tão poderosas que atravessavam as barreiras do orgulho e tocavam diretamente a alma. Aos poucos, soluços discretos começaram a ser ouvidos, olhos marejados surgiam por toda a plateia. Até técnicos nos bastidores deixaram seus afazeres para ouvir, emocionados. O ambiente foi tomado por uma atmosfera mística. Sem intervenção técnica, as luzes diminuíram a intensidade naturalmente, criando um clima de reverência. Um perfume delicado de flores, especialmente de rosas, tomou conta do estúdio, sem sprays ou truques. Leonardo cantava de olhos fechados, entregando tudo o que tinha em cada verso. De repente, uma criança pequena correu espontaneamente do fundo da plateia até o palco. Ninguém tentou impedir. A menina abraçou Leonardo e com uma voz pura e sincera, disse: moço, obrigado. Deus está aqui. O estúdio silenciou. Não houve risadas, só lágrimas, preces, olhos fechados em oração. Leonardo, emocionado, ergueu a criança no colo e respondeu, e ele nunca foi embora. O aplauso que veio depois não era de festa. Era um aplauso de alma para alma, de quem reconhecia que algo muito maior havia acontecido. Nos bastidores, o pânico se instalou. O executivo gritava ordens desesperadas: corta tudo. Edita. Isso não pode ir pro ar. Mas já era tarde demais. As câmeras haviam captado cada segundo. Decidiram que o programa seria suspenso por problemas técnicos. A verdade, porém, era que a Globo não sabia lidar com algo que não podia controlar: a fé genuína. Leonardo, sem se preocupar com isso, encerrou sua participação dizendo: eu não vim aqui para mudar ninguém. Só para cantar o que carrego no peito. Que essa sementinha floresça onde for preciso. Deixou o palco de maneira simples, sem alarde. No caminho de volta para casa, olhando o céu estrelado, murmurou: obrigado, meu Deus. E mesmo sem audiência televisiva, a mensagem tinha sido lançada, e onde a verdade toca, ela transforma, floresce e vive, ainda que o mundo tente calar. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você também acredita que Deus usa a música para falar conosco? Compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir hoje. Juntos, vamos espalhar essa fé que ninguém consegue apagar. Até o próximo vídeo.